Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um momento aqui da nossa live de quinta-feira, o momento Dona de Mim. E hoje a gente vai falar sobre aquela mulher, né, que faz tudo. Que se doa demais, faz tudo por todo mundo, mas não recebe nada em troca. Se você se identifica ou conhece alguém que essa mulher, já envia o aviãozinho aí para ela, já compartilha, que hoje a gente vai mostrar um pouco como sair desse ciclo, daquela mulher que faz tudo, mas não recebe nada em troca. Se você se sente essa mulher que está cansada já de fazer tudo por todo mundo e que não é reconhecida, vamos falar sobre isso hoje. Nessa síndrome aí da mulher super poderosa, da Mulher Maravilha. E como é que a gente faz para sair disso? Bom dia, Aline, Priscila, seja bem-vinda a todo mundo que está chegando. Já compartilha com alguém que você sente que vai ser de contribuição essa live, que vai ajudar, né, essa mulher aí a sair desse ciclo. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, no nosso momento Dona de Mim. As nossas lives aqui de toda quinta-feira, onde a gente sempre vai estar trazendo um tema, algo, para que a gente possa se tornar cada vez mais dona de si. Essa é a meta, essa é o plano, vamos dizer assim. Então vamos nós. Como o tema já fala, essa mulher que faz tudo por todo mundo, o que acontece? Quando ela faz demais, vai chegar uma hora de que vai se tornar insustentável, não aguenta. Qual é o ser humano na face da Terra que consegue fazer tudo toda hora e não se cansar? Tem que ter minimamente um momento de descanso. E o que é pior? Quando essa mulher começa a fazer muito pelo outro, não sobra tempo para ela fazer para ela mesma. Não dá tempo. Nem que ela quisesse, ela não tem tempo para fazer nada por ela. E aí isso faz com que essa sobrecarga, essa exaustão fique ainda maior. Porque eu começo a me sentir frustrada, insatisfeita. Porque, no fundo, essa mulher que se doa demais, que faz tudo por todo mundo, ela aprendeu que quando ela faz algo por alguém, ela é amada. Ela não sabe receber, é uma mulher que tem dificuldade imensa em receber. Por quê? Porque o padrão dela é fazer algo por alguém para receber em troca. Então, se ela recebe, ela logo se coloca em dívida ou já pensa assim, como eu vou retribuir? Ou se eu não posso retribuir naquele momento, o que ela faz? Ela fecha esse receber. Ela não consegue receber um elogio. E por que isso? Porque é uma mulher que está fora de si, né? Ela não está olhando aqui para dentro, ela está olhando para fora. Se ela não faz por ela, ela jamais vai conseguir receber. Aquilo que eu não consigo, que eu não faço por mim, não dá para esperar que os outros façam. Isso é até incoerente, né? É energia até. A minha energia vai primeiro. Reciprocidade. Eu só consigo receber aquilo que eu dou. E se eu não dou para mim mesma, não vou receber. Não existe essa possibilidade. Então, assim, normalmente, né, esse padrão aí que a gente tem já é uma coisa de sociedade. Que provavelmente a gente já viu as nossas mães fazendo isso, que viram as nossas avós e que viram as bisavós, né? É um padrão dessa super mulher, da Mulher Maravilha, que aí é até legal, né? A mulher que dá conta de tudo, é legal que a mulher que faz tudo, a mulher que trabalha, que vai pro trabalho e volta e dá conta de marido e faz comida, não sei o quê, é elogiada, né? É muito legal. Só que esse mito da mulher forte, eu digo mito, né? E o preço ali de carregar tudo sozinha é muito pesado. Porque o problema é o que acontece. Essa crença coletiva que nos foi ensinado desde a nossa infância e que já nossas mães já aprenderam, isso vem
o que acontece? Se eu tenho que dar a crença, né? A mulher é forte, a mulher tem que dar conta. Se vem essa crença pra mim de que toda mulher é forte, que a mulher faz tudo, que a mulher tem que dar conta, que resolve tudo e tal e etc., eu assumo muito mais do que eu consigo fazer. Eu assumo muito mais do que eu posso. E é nesse lugar de assumir muito mais do que eu posso que vem a frustração, que vem o cansaço, que vem a exaustão. E por quê? Porque eu não posso falhar. Eu disse que eu faria, eu assumi que eu fazia, então eu beiro a perfeição que eu não posso falhar de jeito nenhum, que eu tenho que ser muito boa em tudo que eu tô fazendo. E essa busca pelo não posso falhar, eu não posso fracassar, tem que ser tudo muito perfeito, ainda não tá bom, você chega num lugar de total cansaço e exaustão. Então, esse mito da mulher forte e tal, qual é o preço que você tem que carregar? Qual o preço que você tem que pagar, né? Quais são os pesos que você tem que carregar e o preço que você paga por estar nesse lugar? E aí, nesse lugar de não, eu dou conta, eu consigo, eu faço, eu aconteço, é aquilo que eu falei, eu não me abro para receber, então eu não recebo ajuda, eu nem peço. E se quando a ajuda vem, eu também me sinto mal, eu bloqueio, eu não aceito, eu dou um jeito de dizer que eu não preciso. Por quê? Porque se eu fui ensinada a ser a mulher fortuna lá, a Mulher Maravilha. E se eu fui ensinada a ser essa mulher que dá conta de tudo, como é que eu vou receber ajuda? Você tá doida? Eu tenho que dar conta. Isso é meu. Eu faço. Porque se eu não faço, vem lá a vozinha, ó. Dizendo que eu não consigo. Que a minha mãe disse que eu não consigo, que eu não faço, que não sei o quê. Entendeu? Então, esse processo é muito exaustivo. Eu vou lá no lugar de que eu tenho que dar conta. E quando eu percebo que eu não dou, eu não aceito a ajuda. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu não consegui. Porque é sinônimo de quê? De fraqueza, de incompetência, né? De incapacidade. Na minha cabeça, que fui treinada para ser a mulher fortuna, a mulher guerreira, a Mulher Maravilha, aquela que faz tudo e que tem que fazer, e fazer tudo muito bem feito, que aprendeu a se virar. E aí, se a gente for olhar, muito provavelmente essa mulher foi uma menina que cresceu sem um suporte paterno. E quando eu digo um suporte, às vezes até tinha o pai em casa fisicamente, mas não teve emocionalmente. Não se sentiu protegida, não se sentiu amparada. E aí aprendeu, ou foi criada só pela mãe, o pai ausente mesmo, fisicamente e emocionalmente, e ela vai crescendo, aprendendo a ser forte. Já que eu não tenho, eu tenho que fazer. Já que eu não tenho essa figura paterna, eu não tenho essa pessoa aqui comigo, eu vou lá e faço. Porque eu não tenho quem faça pra mim. E aí você vai crescendo na vida nesse lugar também. De dar conta, de me virar sozinha. E qual é o problema de fazer tudo sozinha? E aí, assim, quem tá aqui nessa live, eu quero fazer uma reflexão. O que é mais forte? É carregar, né, tudo sozinha, até o limite ali da exaustão, ou se permitir ser apoiada, cuidada e pedir ajuda? O que é mais forte? Carregar tudo sozinha até o limite de ficar muito cansada? Ou você conseguir receber ajuda, se permitir receber ajuda, apoio, seja o que for? Sabe, pra você, o que é ser forte? O que é ser mais forte? O que é que você considera? Porque isso é importante para você entender o significado do forte na sua vida. O que isso significa para você? A verdadeira força está onde? No meio do caminho. Eu faço minha parte, mas eu também recebo. Eu faço, mas quando eu entendo que aquilo está pesado, eu posso receber ajuda e pedir ajuda.
esse padrão é inconsciente. É inconsciente. Ó, você falou, Teté, né? Botou aqui. Esse padrão é inconsciente. Eu nunca consegui mudar. Já não é mais inconsciente, já que você tá falando que tem esse padrão. Você percebe? O padrão, normalmente, a gente vai vivendo no automático. Mas quando a gente percebe que precisa mudar, já não é mais inconsciente. Se você tá falando aqui, escrevendo, esse padrão já tá onde? No consciente. Quando eu entendo que eu tenho esse padrão e preciso mudar, como eu costumo dizer, a mudança começa. Você nunca conseguiu mudar, não conseguiu mudar porque talvez não fez as ações necessárias para fazer. Ou sozinha é mais difícil. Muitas vezes a gente precisa, sim, de um apoio de um profissional para fazer isso. Seja um terapeuta, seja um coach, seja uma constelação familiar. Eu não estou dizendo que só a ferramenta, mas eu preciso decidir fazer. Você já percebeu um tempo e não conseguiu mudar. Escreve aqui para mim qual é a ação que você fazia que leva esse padrão. Ação, por exemplo, eu sou um exemplo, eu não recebo ajuda. Em algum momento eu peço ajuda a alguém, é uma ação. Não, eu tô vendo que tá pesado aqui dentro de casa, por exemplo. Vou trazer um exemplo bem básico dentro de casa. Você é casada, tem filhos, não sei da sua realidade, mas é uma mulher casada que tem filhos. A mulher tá ali em casa com os filhos e com o marido. A mulher tá ali em casa com os filhos e com o marido, certo? Trabalha o dia todinho. E aí, no final do dia, recebe... Ó, fulano, você consegue fazer isso daqui? Consegue fazer isso daqui? E é acordo. Ó, você tá falando assim, eu não recebo ajuda, eu sempre vivo sozinha. Então, talvez falte você se relacionar com mais pessoas. Isso é uma ação. Né? Independente da família, quem são os amigos, quem são essas pessoas? Ah, só hoje eu não tenho família, não tenho amigo. Começa a fazer novos amigos. É uma ação. Você provavelmente trabalha. Quem são seus colegas de trabalho? Quem são seus vizinhos? Você não vive no mundo sozinha, a gente vive em sociedade. Então, qual é a ação que você vai fazer para se relacionar? Ah, a minha família está distante. Qual é a ação que você vai fazer voltar a se relacionar com a sua família? Quando eu estou me relacionando com as pessoas, estou sempre servindo. Porque você está nesse lugar. Você se coloca nesse lugar. Cabe a você. Você provavelmente é uma adulta que toma decisões. Nós temos que... Pronto, você já entendeu o seu padrão. Você tá vendo que não tá inconsciente? Ó, quando eu tô me relacionando, eu tô sempre servindo, eu não consigo aceitar ajuda. Quando eu recebo, fico desesperada para compensar. E o que você vai fazer para mudar? Você precisa entender. Não tá mais inconsciente. Percebe que você é totalmente consciente do seu padrão e do que você tá fazendo de errado, vamos dizer assim. Então não é mais inconsciente. Ah, eu não consigo aceitar ajuda. Então começa a aceitar. Quando eu recebo, fico desesperada para compensar. Recebe, respira, conta, 1, 2, 3. Muito obrigada. E quando tá se relacionando com as pessoas, não precisa ficar servindo. Então são atitudes, pequenas atitudes que você pode fazer. É uma única coisa que eu faço hoje e que eu posso fazer diferente. Começa numa única coisa e depois você vai mudando. Esse negócio de assim, ah, não, eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue. Eu não consigo sozinha, tudo bem. Muitas vezes você precisa de uma ajuda, sim, de um profissional, de um terapeuta, de um coach, de fazer processos terapêuticos. Por quê? Quando é um padrão que eu não consigo mudar de jeito nenhum, muito provavelmente você precisa olhar lá para a sua família. É um padrão de lealdade familiar. Muito provavelmente você viu sua mãe fazendo isso. Que já viu a avó fazendo, que você vê tias, irmãs, todo mundo fazendo. Então, é um padrão familiar que precisa ser rompido. Então, às vezes, você vai precisar, sim, quando você já tentou tudo e não consegue sozinha, ó aí, você falou, ajuda. É procurar ajuda de um profissional. Você provavelmente vai precisar, sim, fazer um movimento terapêutico, um movimento de constelação familiar para romper, né? Para romper esse padrão. Então, não é algo que você não sabe. Você já sabe, já entendeu que não consegue mudar. Então, se sozinha você não consegue, você precisa de ajuda. Pronto, então você começa a fazer terapia e provavelmente, já que você está falando desse padrão, é um movimento também de constelação familiar. Quando terminar essa live aqui, eu te chamo ou me manda um direct que a gente conversa melhor, tá bom? Vamos seguir aqui no tema da live.
Então, como é esse excesso, né? Esse excesso de dar. Eu dou demais, e o que acontece? Quando eu dou demais e que eu não tenho reconhecimento, pelo menos eu não sinto que tenho, eu não vejo, afeta o quê? A minha autoestima. Eu me sinto mal. Eu me sinto não vista, não amada, não querida. E a minha autoestima vai para onde? Lá para baixo, né? Então, quando eu estou com a autoestima lá embaixo, o que acontece? Isso afeta os meus relacionamentos, afeta o meu dinheiro. Porque eu começo, a autoestima quando tá baixa, a gente não se sente capaz, a gente não se sente digna, a gente não se sente merecedora. Então, todas as minhas entradas, vou dizer assim, de prosperidade, todas as áreas da minha vida, começam a ficar interrompidas. Eu fecho esse padrão, né? Eu não começo a pensar nem na possibilidade de receber. Porque eu não mereço, eu não me acho digna, porque eu tô tão para baixo, minha autoestima tá lá embaixo, que eu não consigo receber. Então, isso começa a afetar todas as áreas da sua vida, os seus relacionamentos com pai, mãe, com colegas de trabalho, relacionamentos amorosos. A minha relação comigo mesma, então, afeta a sexualidade, dinheiro, saúde, né? Começa a sentir dor no corpo. A mulher que é sobrecarregada, que faz tudo por todo mundo, quer dar conta, é uma mulher que tem muitas dores físicas. Dor na lombar, pescoço vive travado. Essas mulheres que têm fibromialgia, muito provavelmente são mulheres muito rígidas, que carregam muito peso. Então, tudo é relacionado ao nosso emocional. A minha forma de pensar me leva à minha forma de agir. Então, nesse lugar, tudo começa onde? No meu pensamento. E que são geridos, a maioria das vezes, juntamente ali com as minhas emoções. Eu penso, eu ajo. Então, onde é que eu preciso? Se eu não estou agindo, ou se eu estou agindo de uma forma que eu não concordo, onde é que eu preciso olhar para os meus pensamentos e as minhas emoções? Então, o que eu preciso fazer primeiro? Se a minha ação depende do que eu penso e da minha emoção, eu reajo às minhas emoções. Eu não sei lidar bem com as minhas emoções. Então, eu preciso de quê? Inteligência emocional, de terapia, de começar a conseguir regular as minhas emoções para que eu tenha uma vida melhor, um bem-estar, seja ele mental, emocional ou físico. Porque quando eu não sei regular as minhas emoções, regular o quê? Só harmonizar. Ou, como algumas pessoas falam, equilibrar as emoções. Eu não acredito muito no equilíbrio, para mim equilíbrio tá parado, tá estático. Então eu acredito no movimento. Então o regular é o movimento. Eu vou, eu volto. Ontem até fiz uma live aqui com a Joy e a gente falou muito sobre isso, esse movimento do expandir e contrair. É um movimento. O nosso coração faz esse movimento de pulsar, né? Ele contrai e ele expande, ele contrai e ele expande. E esse é o movimento de vida. Olha para o seu coração e o movimento que o seu coração faz. Então, é esse lugar do movimento, da expansão, da contração. Tem momentos que a gente tá mais quietinha e é o momento de planejar, de se acolher, né? De cuidar de você. Quais são os momentos que você tem com você? Você tem um banho mais gostoso, demorado, passa um hidratante no corpo, vai fazer um passeio, algo que você gosta, que hoje está um sol lindo, vai olhar para o sol, vai ver pessoas, vai se relacionar. Então tem um momento que eu quero ficar sozinha, tem um momento que eu quero me relacionar. Então eu contraio e eu expando, isso é normal. Isso é normal. Só que assim, quando vem esse excesso de coisas que eu tenho que fazer e que eu faço tudo por todo mundo e que eu não tô fazendo nada por mim, vem um peso muito grande do quê? De afetar, como eu disse, a autoestima. E como é que afeta? Eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente, porque eu tô dando tanto e não tô sendo reconhecida e tô tão cansada e etc, que eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente, né? E que eu tenho dificuldade de receber. E aí o que acontece? Minha autoestima vai lá para baixo, eu começo a não ter condição de dizer não. A dificuldade em colocar limites. Como é que você se sobrecarrega? Porque você não diz não.
Mesmo que você saiba que não vai conseguir fazer, mesmo que esteja ali difícil naquele momento para você, você não consegue dizer não, né? Então, é aquele lugar, eu faço pela pessoa, aqui descarregando, eu faço pela pessoa, mas eu tô tão cansada que eu nem consigo internalizar aquilo que eu tô fazendo. Vou no automático total e aí fico reclamando porque aquela pessoa não reconheceu. Na verdade, muitas das vezes aquela pessoa reconhece sim e até agradece. Só que se eu dou demais, eu espero muito reconhecimento. Então, muitas vezes o outro até agradece e reconhece. Só que eu quero demais, porque eu dou demais e eu quero que o outro também faça igual comigo. E aí entra a insatisfação. Aquela pessoa que é muito boazinha, que provavelmente tem ali uma ferida do abandono muito grande, né? Vive ali, eu sou sempre sozinha, eu não tenho ajuda, eu fico aqui num lugar quietinha, ninguém me ajuda, eu não posso receber, não sei o quê. Tem uma ferida do abandono muito grande. Então ela acha que para ser amada, ela tem que fazer, né? Ela não se permite receber. Então, aonde foi que essa ferida do abandono começou? Foi com seu pai? Foi com a sua mãe? Quem na sua infância te abandonou? Quem na sua infância você sente que te abandonou? Que não te deu o amor e a atenção que você merecia? Só meu pai. Então vamos lá, curar a pereba, a ferida com o pai. Eu preciso ir na raiz, é o que eu tava falando aqui, até Teté Rodrigues falando aqui. Você precisa encontrar a raiz. Quando foi que isso começou? Porque isso não começou agora. E muito provavelmente começa na nossa infância. Normalmente com pai e com mãe. Então eu preciso ir lá, curar essa ferida com meu pai e com minha mãe, ressignificar para poder seguir a minha vida adulta. Tem uma frase que eu gosto muito de falar e trazer. Cure as suas feridas da infância para que você consiga viver em paz. É tipo assim, a sua menina ferida tá lá esperando para você ir lá e resolver. Só quando você curar as feridas daquela menininha lá, as feridas da sua infância, você se torna uma adulta segura e autoconfiante. Enquanto você não for lá tratar isso, você não vai sair do lugar que você tá. Ou com os dois. Então, vai lá. Vai ter que fazer uma terapia, vai ter que fazer uma constelação. Para identificar esses problemas aí, essas perebas aí, essas feridas e ressignificar. É do dia para a noite só? Não, precisa de um processo. É um processo. Como é que faz isso? Eu te chamo quando terminar a live. Você precisa fazer um processo terapêutico, um movimento de constelação, muito provavelmente, tá bom? Eu te chamo aqui. Então vamos lá. Quando eu tô lá nesse lugar de dar demais para as pessoas e eu acho que ninguém me dá de volta, na verdade é porque eu também muitas vezes as pessoas até dão, mas eu espero demais do outro porque eu dou demais. Né? Eu dou demais, então eu me sinto sobrecarregada e me sinto sozinha, porque ninguém retribui na mesma medida. Mas qual é essa medida? Qual é a sua medida? Às vezes a sua medida é muito alta para o outro, entende? E a outra pessoa fala assim, como assim? Mas eu nem sabia. Então, ó, impacta como só também no dinheiro. Impacta por quê? Se eu sempre acho que eu preciso me esforçar muito para merecer, por exemplo, a pessoa vai me dar ajuda e eu tenho que me esforçar muito para merecer aquilo, provavelmente eu também acredito que aquela prosperidade, seja material, seja o dinheiro, também vai ter que vir com muito sacrifício. Porque se eu acho que eu só vou receber amor se eu der demais pro outro, qualquer coisa que eu receba, eu fecho o fluxo da prosperidade em qualquer área. Então, quando você tem dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, muito provavelmente porque eu tenho uma dificuldade em receber reconhecimento, o elogio, porque eu não estou acostumada. Porque quando eu recebo, eu quero já devolver. Se eu tenho um elogio, eu já estou devolvendo. Então, pelo meu trabalho, o pagamento, o dinheiro, é o reconhecimento. Concorda? Se eu trabalho, eu tenho que ser remunerada por aquilo. Então, se eu sempre acho que eu tenho que devolver, se você é empreendedora, você vai ter dificuldade em cobrar, né? Ou em receber. E quando é CLT, que tem um salário,
Você jamais vai se permitir cogitar um aumento. E você vai aceitar fazer várias funções ao mesmo tempo, e eu era assim na minha CLT. Aceita várias funções ao mesmo tempo porque é ok, porque eu não me acho, né? Então eu atraio esses movimentos, eu atraio esse lugar de não receber, da escassez. Por quê? Porque eu estou na minha cabeça pensando e agindo dessa forma. E isso para mim é muito forte. E eu vivi isso e ainda fico no orar e vigiar. Porque senão é uma ferida muito forte minha, a ferida da rejeição que queria ser vista e reconhecida. E é um lugar do orar e vigiar que eu tenho que ficar. Porque senão eu vou para esse lugar do querer ser vista e reconhecida pelos outros e não sou vista e reconhecida por mim mesma. E esse é um lugar de escassez. Muda total a nossa energia e vibração. Então, quando eu sou essa mulher que carrego tudo e que faço tudo sozinha, esse é o impacto na autoestima, na parte financeira também. E aí, como é que impacta nos nossos relacionamentos? Os relacionamentos são totalmente, um dá mais, o outro dá menos. Entra total no desequilíbrio. Por quê? Porque eu tô dando demais. Então, mesmo que o outro dê pra mim, ele não vai conseguir retribuir a altura. Vai ficar incomodado. E dentro de um relacionamento amoroso, isso ainda é mais grave, porque aquele que dá demais se torna grande, fica maior do que o outro. E dentro de um relacionamento amoroso, ninguém é maior nem menor. Somos iguais. 50% e 50%. Se eu começo a dar demais ou o outro me dar demais, vai descompensar. Literalmente uma balança. Um começa a dar demais, começa a pesar. O que dá de mais vai ficar aqui e o que dá de menos vai subir, vai descer e vai. É uma dança, é movimento. Eu dou, recebo. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Se eu só começo a dar, eu dou aqui, dou mais um pouco e vou subindo. O outro vai ficar aqui. Então, se eu dou demais, eu subo tanto que o outro não consegue mais se equiparar, harmonizar comigo. Por mais que ele dê, eu vou ficar sempre aqui, ó. E ele sobe e eu vou lá. Então, cria-se um distanciamento, um abismo dentro do casal. Por isso que eu falo que dentro da relação amorosa, esse dar demais é muito mais pesado. Porque a gente é 50%. Dentro de uma relação com pai e mãe, eu sou menor. Se eu vou nesse lugar de, eu tenho que retribuir minha mãe, e eu era esse padrão total. Ainda é orar e vigiar, né? Minha mãe me criou sozinha e eu ficava, não, eu tenho que retribuir a altura e não sei o quê. Eu vou para um lugar de superioridade que eu não consigo. Como é que se consegue devolver algo para pai e mãe, que é uma vida que eles nos deram? Jamais, é arrogância minha. E aí eu vou para esse lugar de achar que vou conseguir devolver e retribuir, fico muito maior do que a minha mãe e aí começa a desequilibrar e dá errado. A relação fica toda cagada, essa é a palavra. Toda desigual, eu fico num lugar que não é meu. E quando eu não estou no meu lugar, eu não tenho força para nada. Eu vou para esse lugar. Eu fico na força, no braço, porque eu tenho que fazer para ser vista, para ser amada. Só que eu não estou fazendo genuinamente. Então isso cansa muito. E eu fico exausta. Aí na relação, eu não consigo, aquela história que eu falei de colocar limites. A gente não consegue dizer não para as pessoas. Seja qual é a relação. Eu não consigo dizer um não. Então, você pode fazer isso? Eu posso. Você faz isso? Faço. Faço. Quando eu vejo, eu nem tenho mais tempo para dar conta daquilo que eu me coloquei para fazer. E da minha vida, então, não faço nada. Então, como é que muda, né? A Tete aqui estava perguntando. E eu falei, começar a observar os seus padrões. Você é sempre aquela pessoa que resolve tudo? É sempre aquela pessoa que tá fazendo como ela disse, quando eu me relaciono sempre tô servindo. Pronto, ela já pegou o padrão. Primeiro passo é se observar. É assim, então beleza. Qual é o segundo passo? Colocar limites. Como eu faço isso, Sol? Quebrando o medo de desagradar. Eu não digo não e não coloco limites porque eu tenho medo de desagradar o outro não querer mais ficar perto de mim, de ser abandonada. Então começa a perder esse medo de desagradar. Como? Entendendo que quem ama você, quem gosta de você, vai ficar com você, independente do quanto você faça pra ele ou não. Mas é como eu disse. É um padrão, quando eu vejo eu tô fazendo é automático. Ninguém faz nada automático porque quer. Precisa entender esse padrão. Então tem que olhar qual é a raiz.
É pai, mãe, é os dois. Bora lá tratar. Enquanto você não tratar, você vai começar a viver, vai continuar a sua vida vivendo assim. Então é escolha. Você quer tratar a raiz, a causa, buscar ajuda realmente que vai tirar você desse lugar, que vai te direcionar, ou você quer ficar aí o dia inteiro, a vida toda, falando que, ai, minha vida é sempre assim. Escolha o que é melhor pra você. Ah, mas eu tenho medo aqui porque é um lugar confortável. Será que é confortável esse lugar que você tá mesmo? Se fosse confortável, você não reclamava. Então é o que você quer? Então, assim, hoje as pessoas têm medo de fazer as perguntas para si mesmo. É confortável? Não. Então tá, eu quero sair. Como é que eu faço? Você consegue mudar. Então essa mulher fortuna acaba fazendo isso. E qual é o impacto da carreira? Ela trabalha tanto, excessivamente. E aí ela não tem o reconhecimento, vai lá para aquele lugar. Né? Essa mulher costuma ser aquela mulher que o que ela faz? Ela faz ali mais do que o necessário no trabalho. Como eu disse, eu era assim no CLT. Fazia mais do que necessário, ficava puta porque não recebia elogio, não recebia aumento, não sei o quê. Sendo que, muitas vezes, até me pediam, mas é porque me pediam e eu ia aceitando, ia dizendo o que fazia, aceitava e seguia fazendo. Eu é que não dizia, não, esse aqui eu não posso, esse aqui não é a minha função, ou esse aqui eu não posso fazer, eu não dou conta. Então, nós é que nos colocamos nesse lugar. Se hoje eu tenho meu produto, meu serviço, e vou ofertar meu produto, meu serviço, e a pessoa vem dizer assim, eu não consigo cobrar o meu serviço, falar o meu valor, é um problema meu. Eu te chamo sim, pode deixar, eu chamo você no direct. Então eu não consigo, é uma dificuldade minha. Não é o outro que não quer pagar. Muitas vezes eu nem disse o valor. Ou eu vou lá achando que o outro não vai pagar e já vou lá colocando desconto. E isso me coloca também num lugar de arrogância. Porque eu olho para o cliente, olhando para o bolso dele sem nem saber a condição dele. Eu tô julgando o outro pela minha lente de escassez ou prosperidade. Porque o que é importante para o outro são prioridades. Não é sobre financeiro, não é sobre dinheiro. Se aquela pessoa quiser realmente aquilo para a vida dela, entender que aquilo vai mudar a vida dela, ela paga. Eu era dessa que achava que ninguém podia pagar. Pois é. Porque você estava medindo pelo seu olhar. Porque você estava no lugar ainda de escassez, de achar as coisas caras. Eu também já fui aquela lá atrás que achava caro pagar uma terapia, por exemplo. Eu já fui essa. Na época que eu conhecia as terapias integrativas e energéticas, eu fazia terapia com psicólogo pelo convênio. 20 minutos, 30 minutos. Assim, na época foi muito boa a psicóloga que eu tinha, mas tinha muitas coisas que estavam para além do consciente, que a psicologia acessa, que eu precisava olhar. E quando eu comecei a acessar esse lugar de precisar de uma terapia, eu lembro que foi assim, Teta Healy, barra de Axis chegou primeiro, eu achava caro. R$150 numa sessão de barra de Axis, ainda lembro como se fosse hoje. Eu paguei, mas que será? Depois que eu paguei, que eu vi o benefício daquilo, eu fui fazer, foi a classe de barras e me tornei facilitadora. Porque eu queria, e entrei no grupo, fazia troca, e eu vi o benefício daquilo ali. Assim foi com as outras técnicas também. Então, a Cleiba, ainda tô assim. Achava que ninguém podia pagar, que ainda tô assim. Quando eu acho que ninguém pode pagar é porque eu não tenho coragem de pagar. Se pergunta, Clay. O valor que você cobra na sua terapia hoje, você tem coragem de pagar? Você tá pagando terapia pra você? Você tá pagando outros profissionais? Porque é esse lugar. Eu ainda me pego fazendo isso. A Silvia colocou aqui também. Foi muito trabalho e trabalhar e me valorizar e pagar pelo meu... Exato, e pagar o trabalho dos outros. É bem assim. Aquilo que eu não tenho coragem de pagar, eu não tenho condição de receber. Coloquem isso na sua cabeça. Isso não é uma frase apenas. Se eu não tenho coragem de investir, de pagar, mas você paga, dá um passo para trás na sua consciência. Verdadeiramente, seu momento com você, não precisa falar agora não, tá? É o seu momento com você.
Quando você paga, como você paga isso? Você paga feliz? Você paga pensando, mas eu acho que eu não sei se eu vou fazer agora porque eu tenho aquela coisa para pagar. E se eu não ganhar dinheiro ali, será que eu vou guardar esse dinheiro aqui e vou decidir fazer essa terapia depois? Pensa em como você... Às vezes é um minimamente... E eu tô dizendo porque eu me peguei isso. Eu me peguei fazendo alguns movimentos desses muito recentemente. Será que eu faço agora porque eu vou ter que pagar tal coisa, então vai que eu não consigo prospectar cliente, não tem cliente novo, o dinheiro não vai entrar e eu vou guardar esse daqui. Mudou a vibração. Percebe? Então, é um lugar de você sempre ficar se observando. Porque não é só eu pagar, é como eu pago. Qual é a energia que eu pago aquilo ali? Eu pago porque eu vejo que aquilo vai me trazer benefício, é um investimento, ou eu pago, será que eu vou ter condição de pagar? Ai, meu Deus, vai ter tantas parcelas, será que eu vou conseguir pagar? É muito diferente a energia que a gente vai. Então é esse lugar. E jamais julgar o bolso do cliente. O cliente se sente julgado e ele não vai pagar para você. Ele pode até pagar, ter condição de pagar, mas ele não vai mais querer pagar, porque você o julgou. E quando você julga, será que ele tem condição de pagar, você se torna maior do que ele. Você coloca o seu cliente lá embaixo. O cliente nem vai saber o que é, porque é inconsciente, sente a energia, mas ele vai se sentir incomodado, inferiorizado e ele vai embora. Ele vai embora, porque ele vai dizer assim, não, sol é muito grande pra mim, não vou conseguir me abrir com ela. Porque ele me vê grande demais. No caso da minha terapeuta, e você que é terapeuta, o cliente olha pra você e vem nesse lugar. E ele fala, não, mas fulano é grande demais, eu não vou conseguir me abrir. E ele vai embora. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa até vai, conversa com você, tem intenção de fechar e do nada não fecha. Por quê? Não é do nada. Então, a gente tem que começar a se observar. Qual é a postura que você está tendo quando você vai fazer ofertar o seu produto, seu serviço? Quando você está ali numa reunião vendendo o seu produto, seu serviço? Bolada, né? Pois é. Então, assim, é padrão total. Aí, como é que eu mudo, Sol? Começa a se valorizar profissionalmente, né? Financeiramente, reconhecendo o que você já sabe já é suficiente. Reconhecendo que suas habilidades você já consegue dar retorno para o seu cliente, para as pessoas que convivem sendo CLT ou não. Começar a trazer para sua consciência, eu mereço sim ser bem paga pelo que eu faço. Agora, claro, você se preparou, estudou, Eu não tô falando também aqui, eu nem me preparo, não estudei, eu não sou uma pessoa que busco melhorar e tô cobrando ali X valor. Não é sobre isso. Mas você tem que fazer... A sua parte você fez? Se sua parte você fez, traz isso pra você. Então, eu mereço. Eu estou recebendo... Viu agora o horário aqui, 8h08. Eu estou recebendo aquilo que eu dou. Lei da semeadura. Eu só vou colher o que eu plantar. E se eu tô colhendo aquilo que eu não gostaria, porque eu plantei exatamente aquilo que eu não gostaria. E eu tô falando isso pra vocês e falo pra mim. Porque isso é na vida. É na vida. Né? Tem dificuldade, tem resultados ruins, é porque a gente fez algum movimento. E aí, ok, tá inconsciente, eu não sei o que eu fiz. A gente precisa parar e entender o que eu fiz. Então, assim... Só como é que eu faço para sair desse ciclo de fazer tudo, de não vir nada para mim, etc. Praticar, dizer não. Sem culpa. Não dá para mim. Né? Começar a trazer para a consciência, para a mente, que eu mereço receber. Em pequenas ações. Recebe um elogio e não precisa rebater. A gente tava falando isso ontem aqui na live, que eu tava com a Joy. Às vezes a gente recebe um elogio. Sua blusa é tão linda. Você fala, obrigado, foi bem baratinha ali, mulher. R$10, comprei na promoção. Fala obrigado. Por que tem que diminuir? Ou como uma pessoa que tava vendo a live falou isso, né? Que na hora você recebe elogio, aí você fala assim, a sua blusa também é linda. Você se sente tão desconfortável com o elogio...
que você já rebate. E tá tudo bem você elogiar outra pessoa. Mas é que se naquele momento você tá só rebatendo porque você tá desconfortável com o que você recebeu, aquela coisa, ó, se eu recebo eu tenho que retribuir, tá errado. Então é esse lugar, é pra você olhar. Outra coisa, começar a aceitar ajuda. Pedir. E às vezes não é nem a gente pedir. Às vezes a gente tem alguém que oferece ajuda e não precisa não. Receba ajuda. Trabalho merecimento. Quando eu recebo ajuda, eu trabalho meu merecimento. Eu entendo que eu mereço. Que eu sou digna daquela atenção, daquele favor, daquele carinho da pessoa. Porque quando a pessoa faz um favor, ajuda, seja uma coisa prática, aquela pessoa faz porque tem carinho, tem amor, tem afeto. Então eu sou digna daquele amor, daquela atenção, do tempo da pessoa. Gente, o tempo na nossa vida é o que a gente tem de mais precioso. Então, se aquela pessoa tá me doando o tempo dela para me ajudar em seja qualquer questão, seja para me ouvir, seja para fazer alguma coisa que seja, aquela pessoa tem minimamente afeto por mim, minimamente. Eu vou usar brincando, mas assim, que você acha que não tem? Tem. Pode ter as feridas, ok? Mas tem, entendeu? Então, vamos eu vou trazer aqui algo para vocês se questionarem, tá? Você tem dificuldade em receber? Se pergunta aí. Em qual área da sua vida tem esse bloqueio do receber? Exatamente, Aline. O tempo é algo mais precioso. Mais precioso. Então, assim, tem dificuldade de receber? É só o tempo. Qual a área da sua vida que você tem mais esse bloqueio para receber? E aí vamos fazer um combinado, né? Toda quinta-feira a gente tá aqui. Vamos fazer um combinado? Durante essa próxima semana, vamos fazer uma ação. Vamos praticar o receber de alguma forma. E quando eu digo receber de alguma forma, é um elogio. É alguém dizer assim, olha, você quer conversar? Se permitir descansar. Receber um presente, uma ajuda que seja. Receber. E sem precisar retribuir imediatamente. Um elogio, como eu falei aqui. Né? Ah, a sua blusa é linda. Obrigada. Ah, a sua também. Não. É durante essa próxima semana, aqui é um desafio. Vamos nos permitir receber sem a necessidade de retribuir imediatamente. Ó, eu tenho dificuldade em receber elogio. Pois é, Flávia. Então, assim, ó, receber um elogio... Obrigada. Não rebate, porque às vezes a gente recebe e fala assim, aí eu falo, Flávia, que blusa linda. Sua blusa também é linda, você tá linda hoje também. É a dificuldade, é o que eu digo, não é que você não vai elogiar outra pessoa, não é sobre isso. Mas é que se na hora recebe, sem a necessidade de retribuir. Alguém fez uma ajuda, a Clei tá aqui agradecendo aqui a Aline por ouvir ela. Pronto, agradece, e talvez você faça isso, não se sente, ela me ouviu, que peso, eu vou ter que retribuir. Não, recebe, porque ela fez genuinamente. E claro, para vocês manterem um relacionamento, é natural que depois você vai dar. Lei da reciprocidade, eu dou e recebo, eu recebo, eu dou, isso é normal. Mas você também, muitas vezes... Vai dar esse mesmo tempo que a Aline se dispôs para você para outra pessoa. E assim é fluxo. Não necessariamente você vai parar para ouvir a Aline. Talvez você vai devolver para a Aline de outra forma. Ou você vai passar para as outras pessoas. A Aline botou, vai me ouvir agora. Antes eu sentia esse peso, achava que estava incomodando a pessoa. E a gente tem que entender também um limite. Vamos combinar, vem o outro lugar, certo? Do colocar limite, do dizer não. Aí cabe a Aline, se tá excessivo esse ouvir, esse descarregar, esse falar, a Aline fala, olha, Clei, agora eu não posso. Agora eu não consigo. Aline, chama a Aline, Clei, daqui a pouco eu te chamo, porque agora eu não posso. É uma dança, relacionamento é uma dança. Então a Aline tem que saber qual é a hora de colocar o limite. Não é sobre eu que estou recebendo. E aí, quando eu entendo, se ela não quiser, ela vai colocar o limite, e esse peso sai de mim. Se hoje a Aline não... Eu chamo a Aline hoje não pode.
Ela vai me dizer. Então, quando eu coloco isso, que a responsabilidade de colocar o limite, de dizer o não, é da Aline, eu tiro esse peso de mim. Eu sempre que recebo algo em qualquer área, eu me sinto na obrigação de pagar. Eu sempre que recebo algo, exatamente. A gente fica nesse lugar. E não é isso. Isso não é sobre fluxo. Fluxo da prosperidade é receber, é voltar, é deixar ir. Não precisa desse peso. Deixa eu ver o que a Elaine colocou aqui. Me fez lembrar aqui que quando dou um pedaço de bolo para a vizinha, ela só devolve o prato quando ela fizer algo para retribuir. Isso é um comportamento adequado com relação ao que está dizendo agora. Elaine, eu ouvia isso da minha mãe. Se a vizinha desse alguma coisa, não vai devolver prato vazio, não. Eu ouvia isso da minha mãe. Exatamente. Se a pessoa empresta, sei lá, açúcar, aí faz um bolo, levava um pedaço de bolo. Né? Isso é muito cultural. É o que eu falo. Nós aprendemos com as nossas mães, que já aprenderam com as avós, e assim vai. É mal agradecida. Né? Não é esse lugar. Eu posso fazer isso? Eu posso. Mas eu não sou obrigada. Clay, minha mãe é maranhense. Minha mãe nasceu em Magalhães de Almeida, mas viveu a vida inteira, foi criada em Luzilândia, no Piauí. Então é daí mesmo. Meus avós são todos daí, meus avós maternos. Nordeste tem muito isso. Então, assim, você ter esse lugar. E tá tudo bem, é o que eu falo. Gente, não tem certo, não tem errado, né? Assim, não tem... É quando você sente uma obrigação. É o que eu tava falando pra Clay, como a questão que ela disse, não só, mas eu pago. É qual a intenção que você paga? É isso, qual a intenção que você devolve? É nesse lugar. Tudo é como eu faço, qual é a minha intenção. Não é sobre eu não conseguir fazer, não é sobre nada disso. Eu posso, eu faço. Sabe? Mas como eu não adianta eu pegar, como a Elaine trouxe a questão do prato, né? Não adianta eu pegar, ficar lá com o prato na mão, prato em casa, só devolver, eu vou fazer um bolo só porque eu preciso devolver o prato dele. Não é sobre isso. Agora, se eu posso fazer, se tem ali, eu devolvo. Eu tinha uma amiga que dava as coisas de comer, depois ficava pedindo para devolver a vasilha, o que ela queria comer. Me irritava muito isso. Foi ensinada, provavelmente ela fazia isso. Aí, você se irritava, cabia você colocar limite. Você entende? Dizer tipo assim, não, fulana, você deu porque você quis. Hoje eu não tenho. Um dia que eu fizer, eu lembro de você lhe dou. É o que eu falei aqui da Aline e da Clay, que ela estava falando, né? A Aline escuta a Clay, mas a Aline vai saber um momento e dizer assim, não, hoje eu não posso. A Aline tem que colocar o limite quando não puder, né? Então, é esse lugar. Então, vamos esse combinado para essa semana. Receber, se permitir receber sem a necessidade de retribuir imediatamente. Combinado? Se comprometam, não é comigo não, é com vocês. E aí, traz esse lugar. Por que eu tenho dificuldade de receber? E aí eu vou deixar uma frase aqui bem final para vocês. Quando você, recebeu o elogio, já quer retribuir, e só pode ser que eu retribua. Beleza. Recolhe aquilo ali, diz, putz, mais uma vez eu retribuí de imediato. Vou guardar isso para as próximas não fazer. É um processo. E aí, quando você sentir vontade de devolver, pensa assim, não, eu sou digna de receber. Eu mereço receber. Só precisa pensar nisso, mentaliza, sabe? Eu sou digna de receber amor, apoio, dinheiro, bolo, elogio, sem me esforçar. Seja para retribuir, ou seja, para fazer muito pelo outro e não receber. Por que que o tema da live, a mulher que dá muito não recebe em troca? Não necessariamente que você não recebe nada em troca, é que você está dando demais. O outro não consegue retribuir a altura da sua expectativa. Ninguém consegue corresponder à expectativa de ninguém. A expectativa é sua, é minha. O outro consegue devolver na medida que ele tem, na medida que ele recebeu e que ele consegue. São capacidades, competências e desenvolvimento de cada um. Então, quando eu dou demais, eu me dou ali 130%. Eu quero que o outro devolva para mim 130% e ele não tem, ele tem 70%. Mas ele está devolvendo o que ele pode.
Então é nesse lugar que a gente fica de achar que não está sendo reconhecida, de não achar que não está recebendo nada em troca. Não. Qual é a métrica do não estar recebendo, do não estar sendo reconhecida? Então, primeiro olhar de 0 a 10, o quanto você está dando para as pessoas. É 10, é estourando, é passando do limite? Como é que eu sei isso, Sol? Olha para você. Tá cansada, insatisfeita, exaustão, vive reclamando que ninguém liga para você, que ninguém olha, que ninguém agradece. Certamente você tá assim. Então vamos, para concluir, deixa eu ver aqui que a V colocou. Eu escutei muito da minha mãe, que sempre que retribuir acaba passando para as minhas filhas, mas hoje eu ouvi diferente, vou fazer diferente. É isso, V. Que bom ouvir isso. É tipo, eu sempre, tá ok, eu aprendi isso, mas agora que eu entendi que não é assim, eu escolho fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Nós somos, como eu falo, donas e proprietárias de nossas vidas, independente da família que eu vim, do que eu aprendi, dos relacionamentos que eu tive, das experiências ruins ou boas que eu tive. Eu sou dona da minha vida e das minhas escolhas. E aí, escolhi, também sou dona das consequências. Não importa como vai vir. Tenho que ser adulta para admitir isso, entende? Então, assim, vamos para concluir. A conclusão daqui. Ser forte não significa carregar tudo sozinha e ter que viver no limite da exaustão. Ser forte não significa que você não pode receber ajuda. E que receber não quer dizer que você é arrogante ou egoísta, nada disso. Receber quer dizer que você está vivendo uma vida baseada na lei da reciprocidade ou lei da semeadura, dar e receber. Né? Se permitir receber é entender que eu recebo aquilo que eu dou. E o que eu dou eu recebo. E que quando você se abre para receber, sua autoestima, o seu dinheiro, as suas relações, o seu trabalho, tudo se transforma. Quando você se permite receber, tudo ao seu redor, autoestima, relacionamentos, dinheiro, relação de pai e mãe, trabalho, tudo se transforma também. O receber gera o fluxo. Fluxo é vida, é movimento, é o coração. Pulsa, expande e contrai. Movimento. Harmonia. Tá? Então, eu quero deixar aqui. Escreve aqui pra mim, tá? O que você vai se permitir receber durante essa semana? Escreve só uma coisa aqui que vinha. O veio, escreve aqui. Eu vou me permitir essa semana receber. Escreve aqui na live pra mim. Comenta aqui. Primeira coisa que vier. O que você vai se permitir receber essa semana? Ninguém quer receber nada. Que ninguém tá dizendo que quer receber. Ó, Flavinha botou elogio. Que mais? Carinho. Percebe que, ó, quando eu digo eu me permito receber elogio, eu me permito receber carinho, eu me abro para receber. E aí eu tenho, quando eu receber amor, carinho. Amor. Ó, vocês estão colocando que vocês se permitiram receber. Vocês abriram um canal de fluxo aí para receber. Então, quando isso chegar, agradece. Recebe e agradece. Cuidado. E aí, por exemplo, ó, a Silvia colocou cuidado. Esse cuidado seria... Como é que eu considero cuidado? Trazer mais amor. Amor, por exemplo, pode ser... Vi que a Aline colocou aqui amor. A Aline tem um filho, uma criança. Amor, às vezes, é um carinho. Uma florzinha que ele pega no chão e traz pra ela. É um desenho que ele faz. Então... Carinho, a Elane colocou, Silvia também colocou carinho, a Flavinha elogio, ó. Percebe? Às vezes, ó, Flávia, elogio. Às vezes o elogio não vem exatamente como a gente gostaria, mas às vezes a pessoa fala assim, ai, que comida gostosa. Ó, é um elogio. Né? Não é só para aquilo que eu faço, né? Por exemplo, ai, você pinta tão bem. Ai, como ficou tão legal essa planilha que você fez, Flávia. Então, são elogios, são formas de a gente ver as coisas. Combinado? Então, ó, se abriram para receber e durante essa semana, na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui com outro tema, eu vou perguntar quem foi que
passou essa semana recebendo sem a necessidade de retribuir na mesma hora. Entendam, já é permitido receber, seja aquilo que a gente quiser. Essa semana eu recebi uma flor da minha filha de 4 anos, só agradeci e fiquei muito feliz. É isso, esse lugar, tá bom? Beijo grande pra todo mundo, que a gente possa fazer dessa quinta-feira a melhor quinta-feira de nossas vidas até agora, né? Porque é assim que a gente funciona, tá bom? Beijo pra vocês, excelente dia. Tchau, tchau, gratidão por todo mundo que esteve aqui.